Caiu, dia de queda na bolsa hoje. Por que que a bolsa brasileira caiu? Caiu pela, acho que a nona vez seguida, né? Caído já há algum tempo. Ela tentou até ensaiar uma reação. Eu esperava que fosse um dia de alta. Até coloquei ali no enunciado no meu canal. Subiu, mas nunca, não subiu, não sustentou e caiu. Caiu puxada pelas commodities. Por que que ela ia subir hoje? Muitas pichinchas, investidores caçando oportunidades aí. Saiu o dado da inflação hoje, da nossa inflação, do nosso IPCA, que veio um pouquinho acima do esperado, um pouquinho acima do que se imaginava, do que se esperava, porém, o núcleo, né? Porque o que, que a gente tem? A gente tem ali vários. A composição da inflação ela tem vários indicadores. E aí, dentro desses vários indicadores, tem a parte de serviços. Essa parte de serviços veio melhor do que o esperado. Então, embora o índice de inflação tenha sido maior do que a gente esperava, do que o mercado esperava, assim, a diferença marginal, muito pequena, mas veio um pouquinho maior. O mercado, se não me falha a memória, esperava uma alta de 0,08 e veio 0,12, coisa assim. É, bem em linha ali, um pouquinho acima, só que esse núcleo de serviços veio melhor do que se imaginava. A inflação de serviços veio melhor do que se imaginava. E aí, o que, que acontece? Era natural o Ibovespa reagir positivamente, só que pesou para o nosso Ibovespa commodities, com Petrobras caindo e Vale também caindo, e acabaram puxando, freando aí uma alta do Ibovespa. Vale caindo por conta das questões lá na China, que a economia chinesa não tem crescido como se esperava, medo de recessão, isso faz toda a parte de, principalmente, construção civil, setor imobiliário lá, com grande preocupação até do próprio governo chinês, e aí isso acaba refletindo em Vale. Petrobras, embora o petróleo tenha subido, esteja numa trajetória de alta por redução da oferta, ontem teve evento no Rio de Janeiro, o presidente Lula disse que a Petrobras, teve lançamento do PAC 3, R$ 1 trilhão lá, que a Petrobras vai ser protagonista nisso, investindo, e que ela vai usar parte dos dividendos para fazer esses investimentos, ou seja, ela vai pagar menos dividendos para fazer mais investimentos. E isso é sempre ruim para o investidor. O investidor sempre reage mal a qualquer notícia de qualquer empresa que pretenda reduzir os seus dividendos. Não é só a Petrobras. É só olhar a Itaesa, que a própria direção da empresa falou há meses atrás, que existe essa possibilidade de redução dos dividendos. Eu pulei fora, não que eu não gosto da empresa, mas quero fazer ali um trade de valor e um monte de coisas, porque se ela de fato reduzir o dividendo, vai cair o preço da ação. Com o Petrobras vai ser a mesma coisa. De melhor pagadora de dividendo do mundo para um dividendo, de repente, até fraco, dividend yield baixo, o mercado vai bater no preço da ação, vai pular para outra, né? Vai trocar uma ação que vai passar a pagar um dividendo menor por uma que pague mais. E aí vende-se uma e pula para outra, vai rotacionando a carteira, isso é normal. E aí esse tipo de fala preocupa investidores que preferem vender e pular para outra empresa. E essa queda de Petrobras ajudou na queda do Ibovespa hoje, que ficou ali meio oscilando. A gente também teve bolsas nos Estados Unidos caindo, caindo levemente, como aqui, né? 0,4, 0,3, nada de nenhuma queda abrupta, mas refletindo dados da inflação americana, que o mercado, que não foram muito claros esses dados, mistos, só que aí o mercado fica digerindo essa informação e aí fica uma galera fica apostando, opa, vai ter que o Fed, o Banco Central Americano, vai ter que subir os juros. Opa, não vai subir o juro porque não vai reagir tão mal, vamos precisar de mais dados. Hoje saiu o PPI, ontem saiu o CPI, são dados diferentes é igual aqui, né? Você tem o IPCA, o IGPM, o IGPDI, tem índices diversos, cada um tentando medir ou uma janela, ou um setor, um segmento, alguma coisa mais específica, e aí o mercado, todo dia que sai um dado novo, vai tentando avaliar para tentar antever o que vai acontecer com taxa de juros.
ciclo de taxa de juros, alta e baixa de taxa de juros, é o que de mais importante você pode e deve aprender sobre investimentos. Nada vai ser mais importante. Tanto que tem um livro do Howard Marks, que é Dominando os Ciclos de Mercado, que ele fala desses e de outros ciclos, mas basicamente o maior ciclo que a gente tem é sempre de taxa de juros. Taxa de juros para cima, isso interfere na rentabilidade da renda fixa, da renda variável, do consumo, do crescimento econômico, de tudo. Taxa de juros para baixo interfere exatamente em tudo. Empresas, renda fixa, renda variável, entender esses ciclos e entender que a economia e o comportamento humano ele é cíclico. Então, sempre teremos taxa subindo para segurar a inflação, e aí depois a taxa caindo para estimular o consumo e também acaba estimulando a inflação. E aí, então, é sempre esse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você nunca vai conseguir ali uma linha muito exata ali, o ponto de equilíbrio perfeito, ele não existe. O que existe é evolução política e econômica para que esse zigue-zague ele não seja tão amplo. Quando você olha nos Estados Unidos, caramba, a taxa de juros subiu para caramba, está nos níveis históricos dos últimos 40 anos, 5%. Quando você fala em Brasil, vai de 2 a 14, a amplitude é maior. A estabilidade política e econômica ela vai dar uma amplitude menor nessa variação da taxa de juros, em pontos percentuais, que eu digo, não em percentual, mas em pontos percentuais, a gente tende a ter uma variação menor. É só olhar, né? Da criação do Plano Real para cá, a gente já tem uma variação bem menor, olhando as últimas décadas, das taxas de juros. Isso é uma evolução política e econômica que a gente tem. Embora possa não parecer, a gente tem aí uma evolução política e econômica. É porque leva um certo tempo, né? Algumas décadas para a gente ver. E eu vejo, por exemplo, agora a Selic chegou no seu pico da crise mais recente, 13,75. A última crise do governo Dilma foi 14,25. Então a gente tem uma Selic que tem um comportamento de, mesmo nas crises, no pico, acaba não sendo tão maior do que o último topo. E aí, se a gente faz topos descendentes, a gente entra numa tendência de baixa. Só que para olhar isso, você tem que pegar uma janela aí muito, muito, muito grande, tá? Mas eu acho que é o mais importante que você possa ter nos investimentos é entender o movimento dos ciclos. Os ciclos de mercado, eles são o mais importante que você possa. Tem algum conselho que eu posso te dar? Entenda que a economia é cíclica e que vai ser sempre os ciclos. E aí você consegue ganhar dinheiro com muita tranquilidade. A maioria não consegue entender isso. Fica sempre numa briga política, porque é o presidente, porque é o ministro, porque é isso, porque é aquilo. E é sempre assim, sempre. Todos os governos, todos os presidentes, a gente sempre tem esse movimento cíclico dos mercados. Mas vamos mostrar o Ibov. Ibovespa aqui, ó, subiu e aí voltou para aquela região de consolidação, né? Tá aí mais andando de lado do que subindo. E tem o título até do vídeo do YouTube da Me Poupe, né? Que a gente tem oportunidades. Oportunidades. Por quê? Aonde está a janela de oportunidades? A gente teve o corte da Selic, o mercado se animou para subir. E o que tem interferido muito na Bolsa nas últimas semanas, principalmente na última semana, fatores externos. Já falei isso no meu canal. Os fatores externos têm interferido na nossa Bolsa. Preocupações com os Estados Unidos, preocupações com China. Quando se dissipar esse movimento, os bons e sólidos resultados das empresas que a gente teve no Brasil, não todas, né? Mas bancos tiveram bons resultados, várias empresas, resultados sólidos, resultados interessantes. O que a gente tem? A gente tem motivos para ver a Bolsa subindo. Então, a Bolsa está caindo por conta de motivos mais externos, e quando isso melhorar, a gente tem mais motivos para ver a nossa Bolsa subir. Aí existe uma janela de oportunidade de ativos que estão começando aquele movimento de recuperação, tá? Então a gente tem aí, vale a pena garimpar oportunidades, porque elas existem sim.
Dolinha, dia de alta para o dólar, ele está naquele lenga-lenga. Trabalhou abaixo do 4,90, mas fechou acima, 4,92, chegou lá no 4,85, mais ou menos, 4,87, acabou fechando lá no 4,92, está no zigue-zague em cima do 4,90, que é a expectativa do Focus para o final do ano, tá? Tá ali embolando. Redução de Selic também dá essa expectativa de um dólar um pouquinho mais alto, porque diminui o prêmio de risco. Já falei isso essa semana também. Redução de prêmio de risco acaba fazendo com que a gente tenha a renda fixa no Brasil seja um pouco menos interessante para o gringo, e aí ele leva o dólar para lá, isso aumenta o preço do dólar aqui, tá? Dá uma olhada em Bitcoin. Bitcoin nessa lenga-lenga, igual a Bolsa Americana lá, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Região da média móvel de 72 períodos, como eu já falei para vocês, região dos 29 mil dólares é a região interessante para a compra de Bitcoin, tá? Tá se segurando aqui. Só ano que vem que eu vejo grandes motivos para o Bitcoin valorizar, com o corte de juros, o halving do Bitcoin, eventos na moeda e na economia americana é que me fazem crer numa alta para a moeda, mas só para o ano que vem. Esse ano nada de muito especial, tá? Ethereum também, a mesma coisa aí, ainda embolada, sem grandes novidades, média de 72 períodos aí, acaba sendo uma referência. Bitcoin no movimento graficamente mais limpo e melhor, se segurando, se suportando aqui na média de 72 períodos, tá? Dá uma olhada na Petri. Pode botar aí no chat, galera. Eu ia até falar, eu vi vocês falando aqui, a Vanessa falando, like. Se inscreve aí no canal, é importante. Deem o like, isso fortalece. E, claro, obrigado a quem mandou superchat aí, Beth Gonçalves, porque isso mostra para o YouTube que é muito relevante o conteúdo. Então, toda vez que vocês mandam superchat, o YouTube fala, caramba, é muito relevante, porque isso não é normal. Só quem é muito é que as pessoas mandam superchat. Mas obrigado, Denise, também. Já vou olhar Ferbasa para você, Denise, que mandou um superchat. Obrigado de coração. E, claro, como está passando aí na barrinha, ainda existem algumas vagas para o meu MBA. As aulas começam na segunda-feira. Segunda-feira vai ter uma aula ao vivo de apresentação para a gente bater um papo, se conhecer. Na terça começa o conteúdo. Na segunda já devo dar algum conteúdo. Eu e Eren Cato vamos falar de métodos, já falar de algumas coisas ali. Mais aquela aula para juntar a galera, todo mundo se reorganizar, se assentasse, libera o acesso à plataforma na segunda-feira, e na terça a gente aí já tem conteúdo na veia, e dura um ano esse conteúdo na veia. Vou explicar tudo isso. Ainda existem algumas vagas, essa que provavelmente talvez seja a única turma, muito provavelmente seja a única turma desse MBA, porque eu vou me entregar para fazer esse MBA durante um ano e eu não tenho nenhum plano de fazer nada parecido, nem antes, nem depois, nem durante. Então, é possível que seja a única turma desse MBA, tá? Mira, você está falando isso porque é marketing? Não, é porque dá muito trabalho. Então, não é algo que justifique. O Minha Carteira número 1, ele tem uma abrangência muito maior, mas eu acabei com ele, tudo bem, né? Então, é apenas a realização de um sonho. Se você tiver a oportunidade financeira, e se você quiser mudar de vida, a oportunidade é agora. O link para você entrar no MBA está aqui na descrição. E vai ter lançamento do meu livro, dia 27 em São Paulo, dia 3 no Rio, aberto ao público. E também, para quem puder ajudar, contribuir votando no IBEST. O professor está concorrendo ao maior influenciador de finanças. Já estou no top 3, mas é uma votação semanal. Preciso que você vote. O link está na descrição no meu canal. A Nath também, você pode votar em mais de uma pessoa, então vota na Nath. A gente está concorrendo, disputando aquela de forma bem amigável para ver quem é o maior, tá? E estamos lá entre os top 3. Beleza? Petrobras, como eu falei, negativa, né? Ficou aqui negativa, mas
ainda em tendência de alta, ela só está consolidando aqui em cima, nessa região, está aqui na consolidação, esse movimento aí de Petrobras, tá? Petrobras num movimento de consolidação, provavelmente semana que vem vou montar a Smart Head dela aqui para travar o preço lá em cima, uma vez que eu acho que ele vai cair, tá? É o que eu acho que vai acontecer. Júlia quer o livro autografado de Porto Alegre? Eu vou a Porto Alegre, tá, Júlia? Aí Carol Weber, que é de Porto Alegre, Melissa Nunes, Mel Nunes também vai estar lá. Eu vou fazer em várias cidades e quando tiver mini mira na cidade, geralmente tem, vão estar lá comigo, para vocês tirarem foto, autografar, tudo isso. Vou correr o país, tá? Então, Petrobras, qual a expectativa de Petrobras? A tendência ainda é de alta, mas como eu falei no giro de ontem, e se você não sabe, não me segue, não acompanha, tem giro todo dia, tá? Todo dia eu faço giro, e aí é só olhar lá no meu canal, eu boto no Telegram, eu boto nos stories do Instagram, participem. E como eu falei ontem, quando o preço fica andando de lado, a média de 72 períodos, ou a média mais longa, né, mais lenta, ela vai se aproximando, né? Porque aqui, como eu estou usando 72 períodos, e o gráfico é diário, é o gráfico diário, eu estou usando os últimos 72 dias úteis ou 72 pregões, que é a linha branca. E aí, se eu tiver aqui 72 barrinhas dessa, a média, essa linha branca, ela vai ficar aqui, né? Porque eu tenho bem mais. Tenho mais para cá, por isso que ela ainda está empinando. Mas qual a tendência dessa linha branca? Ela andar de lado, assim. Se a Petrobras continuar assim, ela vai fazer isso. Por que eu estou falando tudo isso? Mira, aonde que eu uso? Que finalidade que tem isso? O que acontece? Se a tendência de um preço de uma ação, de um ativo, ele é dado pelo cruzamento das médias, é a maneira mais fácil de você enxergar e rastrear a tendência. Médias cruzadas para cima, a linha rosa cruza para cima da linha branca, foi o que aconteceu aqui. A linha rosa veio de baixo, cruzou para cima. Para cima da linha branca, o que eu tenho? Uma tendência de alta. E aí, se eu tenho aqui uma média muito perto da outra, se essa cair, eu vou entrar em tendência de baixa. Por isso que essa média de 72 períodos subindo aqui, ela dá um amparo, ela dá um suporte, ela serve como um colo ali, como um chão, como um colchão para o preço não cair. Mas também fica mais fácil de furar e entrar em tendência de baixa, tá? Vamos ver. A Petrobras tem tendência de alta, mas ela já está lateralizando há mais de 2 meses. Está aqui nesse range, tá? Muita dificuldade para conseguir subir, mesmo com o petróleo subindo. E aí eu estava vendo até alguns analistas falando, e faz total sentido, porque ela tem uma outra política de preço de combustíveis agora. O acumulado da inflação que saiu hoje, isso é importante a gente pensar, o acumulado da inflação que foi divulgada hoje já exclui um pouco da deflação do ano passado, daquela forte deflação que a gente teve por 3 meses, né? Forte porque foram 3 meses seguidos por conta da desoneração dos combustíveis. A gente sabe disso, que era um efeito meio maquiado, né? Mas foi provocado pela desoneração dos combustíveis. E aí a gente já vai perdendo esse efeito. Por isso que a inflação saiu lá no acumulado de 12 meses de 3,1 para quase 4, 3,9 e pouco, para quase 4, porque a gente deixou de lado uma deflação para ter uma pequena inflação. E aí, o governo não vai ficar repassando alta do petróleo para o preço da gasolina para pressionar ainda mais a inflação. Quem vai absorver essa diferença e esse prejuízo? A companhia. Como é esperado, a gente já viu acontecer no passado. Isso tende a reduzir lucros para a Petrobras. Por isso que, mesmo com o petróleo subindo, a Petrobras não está subindo, ela está apanhando ali. E eu acho que a tendência para os próximos meses para a Petrobras é mais cair. Por isso que eu quero fazer uma nova Smart Head para ela. Eu já fiz aqui embaixo. E aí eu quero fazer aqui em cima, porque eu acredito que para os próximos 12 meses a tendência maior é de queda, tá? Depois disso, Vale.
Vale mais um dia de queda. Falei no giro de ontem que a tendência dela é de baixa, né? Ela tem assim uma tendência mais lateral. Ela está fazendo esse zigue-zague aqui. Então, vamos ser honestos, uma tendência mais lateral. Só que nessa tendência lateral, o que a gente espera é que ela venha para o fundo ali no 64,20. Alvo de Vale é 64,20, ela fechou hoje no 65,51, né? Então, o que a gente espera é que ela caia até aqui. E aí, caindo, começa a ficar mais interessante para a gente montar nossas estruturas em Vale, porque essa região aqui já foi uma região de suporte lá no ano passado e, mais uma vez, pode ser uma região para o preço segurar. E aí, a partir daqui, dá para montar algumas operações especulativas para 2 meses, 3, 4, 6 meses no máximo, baseado no preço de Vale, tá? É o que a gente provavelmente eu vou montar a partir da semana que vem, porque hoje já é sexta-feira, né? Só dá para fazer as coisas semana que vem. E aí eu acho que cai mais 2 dias aqui. De repente, na terça, a gente faz um giro ao vivo na hora do almoço, ali 1 hora da tarde, para ver a operação, terça, quarta ou quinta. Vamos ver, tá? YouTube, dia positivo de YouTube lá, levemente positivo, né? Mas segurando aqui sobre a média de 72 períodos, movimento bem interessante para Itaú, tá? Divulgou um resultado bem interessante, forte como sempre, né? Dentro das expectativas, mas sempre um resultado bem positivo. E tá ali contra tudo e contra todos, se segurando na média de 72 períodos, que acaba sendo uma referência interessante para o preço de Itaú, tá? Vamos ver se ele para por aí para tentar algumas operações. Não é o melhor movimento, assim, não é o movimento que eu gosto. Acho que Vale está num ponto que é mais interessante, Bradesco pode ficar mais interessante. Agora, a tendência é de alta, mas eu particularmente não gosto de apostar na alta, e que aqui só dá para apostar na alta, se ela está segurando a média de 72, só dá para pensar em alta. Mas está perto lá do topo histórico, então apostar em alta lá no topo histórico não é o que eu mais gosto de fazer. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de apostar em alta quando o ativo está lá embaixo, revertendo de uma tendência de baixo para uma tendência de alta. Porque na minha experiência, na minha estatística e tudo que eu já fiz, já estudei, aqui você tem maior probabilidade de ganho, porque basta o ativo se recuperar só um pouco. Vale, por exemplo, se a Vale cai até aqui embaixo e ela volta até aqui, você já ganhou bastante dinheiro, principalmente como eu vou operar via opções, via derivativos, que é naturalmente alavancado, você consegue ganhar muito mais. Eu não preciso que Vale volte lá para o topo lá dos 90 e poucos reais, não. Eu quero que ela suba 50%. Ela andar um pouquinho. Para Itaú, essa alta aqui é um pouco mais difícil. Por quê? Porque vai bater topo histórico, precisa da economia inteira vir muito bem, um monte de coisa, não só o papel, tá? A sinalização é de alta, mas eu prefiro operações mais fáceis. Itaú não me mostra uma operação tão fácil. Itaúsa está naquele lenga-lenga de sempre, suportada pela média de 72 períodos, mas sempre com muita dificuldade nessa região aqui, historicamente. O que mudou para a Itaúsa? Nada, continua com dificuldade nessa região aqui, ali perto dos R$ 10, né, dos 9 e pouco, com dificuldade, continua com essa mesma dificuldade aí, Itaúsa, tá? Nada mudou. O que fazer? Eu mandei comprar quando estava aqui, né? Agora a gente espera. A ideia é sempre comprar quando tem momentos mais interessantes. Eu falei para todo mundo, falei, cara, Itaúsa, eu botei no Instagram diversas vezes nas caixinhas. Itaúsa abaixo de R$ 8, eu compro de olhos fechados. Acima disso, você começa a avaliar. R$ 10, eu já fico muito preocupado. Por quê? Não preocupado com a ação é excelente, mas historicamente ela tem sofrido muito para romper essa região, o 10,60 principalmente, né? Quanto tempo que ela não vai no 10,60? Ela foi uma vez, preço corrigido a eventos, dividendos e tudo, e aí depois ficou batendo aqui. Então, graficamente, ela não tem força para ultrapassar. Por isso que, vou comprar Itaúsa? Não, estou pensando mais em proteger minha posição. Só não fiz isso ainda porque ela ainda tem uma tendência de alta, a média 72 pode empurrar ela um pouquinho para cima,
só para tentar um preço melhorzinho, mas não vejo assim disposição para ela disparar de subir, não. Isso aí ela já fez, saiu dos 7,80 lá para R$ 10, já subiu para caramba, né? Subiu, se a gente considerar 7,80, R$ 8, subir para 10 é quase 30% de alta, é bastante coisa. Banco do Brasil, mesma coisa, corrigindo e aqui indo na média lá de 72 períodos, consolidando por aqui, embora tenha apresentado um excelente balanço, todo o risco estatal pesa sobre o banco e aí acaba andando de ladinho aqui, andando mais de lado o Banco do Brasil. Não vejo trade. Bradesco, vocês me perguntam sempre. Ontem o pessoal perguntou: não, mas já é hora de comprar. Galera, caiu. Tem que fazer um movimento de correção até a média para voltar a cair. É o que eu espero. Hoje era para ele ter subido um pouquinho. Para quê? Para ir aqui em cima tocar na média 72. Não teve força nem para isso. Já voltou a cair. Expectativa é que ele vá testar aqui o 15,10 para furar o 15,10. Vamos ver na semana que vem se ele fura ou quanto tempo ele demora para cair, reforçando essa ideia de queda. Eu acho que a ação deve se beneficiar nos próximos trimestres com a redução de taxa de juros, por conta do perfil do público do Bradesco, das operações de crédito, perfil de empresas que tomam crédito, eu acho que elas serão beneficiadas. Isso vai ajudar a Bradesco, mas vai levar um tempo. Então, a compra tem sempre que ser feita por aqui, não é que tem que ser, sempre tem que ser feita no melhor preço, né? Qual é o melhor preço? Essa região ali dos R$ 13, a partir de 13,70 começa a ficar bem interessante, tá? Entre 13,70 e 12 reais, 12,70, esse range de R$ 1 entre 13,70 e 12,70 é um range bem interessante de aquisição. Mas vamos ver se o preço vai lá. Quando eu recomendei, ele estava aqui no ano passado, era 14 e pouquinho, ele chegou lá em cima e agora talvez dê outra oportunidade, tá? Vamos ver. De lá para cá, claro que ele pagou dividendo, mas vamos ver se ele vai dar outra oportunidade. Em bancos, eu estou mais de olho em Bradesco, tá? Esperar ele cair, aí de repente montar alguma operação alavancada. IFIX, mais um dia de alta para o IFIX. Está lá indo em busca dos 3.263 pontos, chegou nos 3.221 essa semana e está indo lá buscar. Lembrando que se a gente pegar a inflação, porque o IFIX chegou nesse topo lá em 2019. Essa foi a pontuação. Agora, se a gente pegar a inflação de 1, 2, 3 anos e meio, 1, 2, 3, aí aqui é meio. 3 anos e meio, 3,5 anos, você vai ver que ainda tem muito, muito. Pega esse valor aqui, joga, sei lá, os 20, mais de 20% que deu de inflação nesse período, você ainda tem um IFIX lá perto, que corrigido a inflação deveria ser lá perto dos 4.000 pontos, tá? Então a gente ainda tem bastante espaço aí para subir, 3.800, 3.700 pontos. É o que se espera, o de se esperar se a gente simplesmente jogar a inflação. E por que jogaria a inflação? Porque os contratos de aluguel, os juros, tudo isso meio que faz parte do sistema imobiliário e é natural que em algum momento isso seja repassado aos preços dos aluguéis, essas correções mais fortes e jogue o preço lá para cima. Beleza? A Denise tinha pedido Ferbasa. Pesa 4, Ferbasa. Ferbasa caiu bastante hoje, caramba, deu uma queda significativa. Não li nenhuma notícia, mas deu 6,77 de queda hoje. Como é que ficou o gráfico de Ferbasa? Ferbasa já estava meio que em tendência de baixa, né? Aqui, ó, a gente já olha aqui dá uma embolada, aqui ficou mais lateral, mas olhando para meses, então já era mais uma tendência de baixa. Perdeu o fundo aqui, perdeu esse fundo, que era um suporte também. E agora, qual o próximo alvo na queda de Ferbasa? Eu gosto da empresa, tá? O próximo alvo de Ferbasa é 39,09. É bom que fica mais barato para a gente comprar. 39,09 é alvo para Ferbasa. Alvo na queda de Ferbasa, 39,09.
Caio também mandou superchat. Obrigado, Caio. O Danilo mandou superchat. Valeu, Danilo. Professor, boa tarde. Para quem entrou em Soma 3 visando swing trade, quando abrir o setup do Mira, agora com essa desvalorização, deve segurar o papel. Caio, trade é trade, tá? O maior erro que você pode cometer num trade é não estopar. Você entrou no papel para fazer um trade. Falei ontem sobre isso. Falei ontem. Você entrou no papel para fazer o trade. Aonde era o stop? 10,34. Bateu esse preço, pula fora. Ponto. Trade é trade. Ah, mas aí caiu muito, o que eu faço? Agora eu seguro para longo prazo? Não existe isso. Levar o papel para longo prazo não é trade, é investimento. E aí você não pode transformar o trade em um investimento, a não ser que aquela empresa seja para longo prazo, esteja na sua carteira para longo prazo. E aí você não vai se preocupar em estopar, você está procurando no gráfico apenas um motivo para comprar ela um pouco mais barato, para melhorar. É só isso que você faz quando você usa análise técnica para uma empresa que você quer carregar para longo prazo. Por exemplo, Itaúsa é minha maior posição em relação a ações, é minha maior posição na carteira, Itaú e Itaúsa, né? Eu procuro comprar com auxílio do gráfico, mas às vezes se eu comprar um pouco mais caro, não fico chateado porque eu acredito na empresa, não pretendo me desfazer das ações. Não é trade, não é swing trade. O que eu faço ali é só tentar otimizar a minha posição. Agora, se você entra num trade, num ativo, para fazer trade, simplesmente trade, você tem que fazer estopar, já passou a hora do stop. 10,34 foi o stop. No setup, inclusive, diz isso. Não é só o momento de compra. Se der errado, você tem um momento exato do stop. Ensinei isso. Vou ensinar novamente. Vamos trabalhar com isso, inclusive para day trade. No MBA vai ter aula de day trade, a gente fazer as operações ao vivo lá, o Chicão vai fazer comigo, Minimira. Já era para ter pulado fora. E agora? Já era para ter pulado fora. Entendeu? Não tem que ficar segurando prejuízo. Já está R$ 1 abaixo do que você teria que pular fora. Eu simplesmente pulo fora. O trade deu errado, eu pulo fora e parto para outro. O importante é a relação risco-retorno. Aqui, ó, o retorno era lá em cima e o risco era desse tamanho. Risco pequenininho, acho que era 30 centavos o tamanho do risco. Aí você não faz nada e ao invés de vender aqui, vai vender aqui embaixo. O teu risco, que era desse tamanho, ficou desse tamanho. E provavelmente, quando você jogando o alvo, não deve dar nem o 3-1. Está com risco horroroso. Você transformou uma operação com risco-retorno bacana e deu errado. Você ia perder uns 30 e poucos centavos, que eu calculei ontem, para algo que você perdeu R$ 1 e tal. R$ 1,30, sei lá, R$ 1,40, R$ 1,50. E aí não tem jeito, assim não tem como ganhar dinheiro. O segredo do trade é a relação risco-retorno, tá? Esse é o segredo do trade. BRSR6 cabe trade de valor? Depende, Felipe. Primeira coisa para você fazer trade de valor, tendência. Para fazer um trade de valor, ativo tem que estar em tendência de baixa, entrando em tendência de baixa, tá? Eu não recomendo fazer trade de valor em repique. Então vamos dar uma olhada BRSR6 para ver como é que tá. O ativo não tem. Como é que você vai filtrar a tendência? Médias cruzadas para cima, a tendência de alta. Aqui, o ativo fez apenas um movimento de correção para se segurar na média de 72 períodos. Cabe trade de valor? Eu não vejo nenhum motivo. Tá? Estou até conferindo, é BRSR6, é Banrisul mesmo. Não tem trade de valor aqui. Se ele passar para baixo da média de 72 períodos, as médias se cruzarem e reverter tendência de alta para a tendência de baixa, aí sim cabe um trade de valor. Ah, mas eu acho que vai acontecer. A gente não acha. A gente espera e a gente reage. Se acontecer, aí sim. Até agora, nada indica. O que indica é que ele está indo
em direção à média de 72 períodos e tende a se segurar por lá. Não, você não aposta que o ativo vai na média de 72 períodos e vai furar ela direto. A média ela serve como suporte, tá? Então não tem trade de valor em Banrisul. Sanepar subiu 8,27 hoje. Também não vi o motivo, Fábio. Eu vi que um aluno falou lá no MBA, lá no grupo do MBA, o aluno tinha postado, mas eu não corri atrás para ver a informação sobre Sanepar. Posso até procurar para vocês se saiu alguma notícia, mas eu não parei para olhar sobre isso, não. Tá? Se tem alguma coisa sobre Sanepar. Deixa eu ver. SAPR, saiu alguma coisa hoje? Não vi nada de demais, não. Tá? SAPR, Sanepar. Olhando aqui. Não achei nada aqui. Olhando rapidamente aqui, não achei nada sobre Sanepar. Se você sabe o que aconteceu, bota aí nos comentários. Realmente fogueteou. Sanepar subindo 8,52, mas o ativo está em tendência de alta, tá? Médias cruzadas para cima depois de uma longa consolidação, que a gente já havia mostrado 300 vezes. Recomendei, eu particularmente montei posição, eu comprei uns 300 mil reais em Sanepar durante esse período de consolidação e ela subiu, que ela estava fazendo esse movimento já tem bastante tempo, né? Já há 2 anos que ela estava presa aqui e era de se esperar. Era de se esperar esse movimento, não tão forte como no dia de hoje, não parei para olhar notícia, mas com certeza teve alguma notícia, nada acontece assim. Pode ser a questão das concessões lá, de saneamento que ela ganhou, não sei o quê, mas isso já saiu, não foi hoje, essa notícia já existe. Então, o que fazer, Fábio? Se você está posicionado no papel, deixa o trade andar, deixa o papel subir. Se você quer comprar, eu não compraria agora, esperaria um movimento mais corretivo, porque geralmente quando sobe muito forte assim, acaba depois tendo um efeito rebote, o mercado acaba devolvendo boa parte dessa alta, tá? Então eu não faria nada nesse momento. Por enquanto, eu não faria nada, tá? O Franz está falando realmente, o PAC faz sentido. O presidente disse, só que isso foi ontem, né? O anúncio do PAC foi ontem. Por isso que hoje eu não lembro de nada assim que justifique. Porque ontem teve o anúncio do PAC, que vai ter obras em todos os estados, pelo menos a promessa foi essa. Então era mais fácil que isso tivesse acontecido ontem, não hoje, mas pode ser. A única grande diferença, sim. Divulgou resultado ontem, mas eu também não vi nada de estratosférico no resultado de Sanepar para subir, tipo, quase 10% num dia que a bolsa cai, entendeu? Sei lá. Agora, se de repente juntou tudo, né? Sanepar, o resultado, o PAC, não sei o quê, e o conjunto de fatores, pode ser, pode até ser, mas é difícil, tá? Difícil. Mas vamos ver. O conjunto. O importante é que a gente está posicionado no papel, porque sabe que o papel é bom já há bastante tempo. E aí, quando sai alguma notícia assim, beleza, é mais dinheiro que a gente ganha, tá? Mas a gente não, como a gente não opera notícia, aqui, ó, Sanepar 11, que é a Unity, tá lá dentro da consolidação. Ela fez um pivô aqui, ó, que eu já tinha mostrado para vocês. Chegou no 27 e hoje chegou muito perto. Chegou no 20,67 e hoje chegou muito perto do 22,44, que é o segundo alvo da alta. Assim, muito dentro do que a gente já espera desde abril, né? Quando ela montou esse pivôzão bonito aqui, fez o setup bonitinho ali, corrigiu em 38,2 e subiu o setup. O que fazer? Deixa subir. Vai subir até parar de subir, ó. Tem a plaquinha aqui, ó, vai subir, vai cair até parar de cair.
é o contrário, é essa plaquinha de cabeça para baixo. Vai subir até parar de subir, deixa ela subir, né? Deixa subir, que é bom que ajuda a nossa carteira. Ajuda a nossa carteira a subir aí. Vocês estão dando like? Vocês estão chamando todo mundo para participar? Hoje a audiência está um pouco fraca, hein? Uma outra coisa, o Tubarão dizendo aqui, ó, a Sanepar divulgou o resultado e o lucro veio 80% acima do mesmo período do ano passado. Esse é o motivo. Não. Não é. O lucro pode vir 300%, 1000% acima do mesmo período do ano anterior. Isso não faz o preço da ação subir. Mira, não, mas por que não? Porque o mercado funciona assim. Os analistas, todo mundo setorista, todo mundo que acaba cobrindo aquela empresa, aquele setor, já tem expectativas sobre o resultado da empresa. Então, o mercado já espera um resultado X. A ação ela pode subir não porque ela divulgou um lucro X, mas porque aquele resultado veio acima das expectativas de mercado. A ação ela sobe quando divulga um resultado apenas se esse resultado foi maior do que se esperava. Se o mercado esperava tipo 90% e o resultado veio a 80% acima do ano anterior, é um resultado ruim e a ação cai. Tá? Não importa o quanto subiu o lucro, o mercado ele vai criando ao longo dos dias, das semanas e dos meses expectativas. Houve reajuste da tarifa. Opa, isso vai impactar no resultado ali no lucro bruto, no EBITDA e, consequentemente, no lucro líquido de tanto. E todos os dias isso é calculado pelas diversas casas de análise. E aí a galera já vai aumenta o preço-alvo. Eu recebo, por exemplo, do Banco do Brasil todo dia. Tem uma análise, reajustamos nosso preço-alvo. Eu nem opero por lá, eles mandam porque cadastraram meu e-mail no mailing lá. Outras casas de análise também. O Dica de hoje, a VG Research do meu amigo Vicente Guimarães, o Dica do Daniel, que eles vão dar aula no MBA, inclusive. Eu tenho acesso aos serviços, ao Saravale da Sara Invest, meu amigo que também vai dar aula no MBA. Eu tenho acesso ao que o pessoal fala e sempre que sai informação, o preço é ajustado. Recomendação de neutra para compra ou para venda, de venda para neutra, como aconteceu com o Petrobras. O BSBB mudou de neutra, de venda para neutra, a recomendação em Petrobras, que foi até uma melhora, mas o preço caiu. Então, a expectativa do mercado, dos analistas, é que faz o preço subir ou cair, e não o resultado em si. Só quando esse resultado ele supera as expectativas. Aí sobe, tá? Sobe. Agora, se ele frustrar, o resultado, o lucro foi 100% acima do ano anterior, mas se o mercado esperava 150% de aumento, a prestação cai, tá? Um comentário interessante, Danilo. A Sanepar ficou parada há 5 anos, aí ela sobe 8%. Não foi por causa do resultado. Porque a gente tem o ativo ali acumulando durante muito tempo. É de se esperar que ele suba. É natural, né? 5 anos ali. Por que não sobe? Por que não vai? Não vai, não vai? Tipo, vi vários memes. Agora começou a andar um pouco mais. É natural a gente ver esses movimentos. É porque 8% no dia realmente é muito movimentado. Alguém pediu Redditor, por que Redditor está caindo? Eu acho, assim, o balanço de Redditor eu não lembro de cabeça. Eu li alguma coisa, mas de cabeça, de fato, eu não lembro. É porque a temporada de balanço sai um monte de uma vez. E aí não dá para memorizar todos. Mas eu não lembro, não deve ter vindo tão bom assim, porque o preço caiu. Graficamente, a gente está em tendência de alta e ela está corrigindo na média de 72 períodos. Tem que se segurar por aqui, porque se passar a trabalhar abaixo da média, ela entra em tendência de baixa. Por enquanto, a tendência ainda é de alta e é natural que ela se ampare aqui na média de 72 períodos. Mas se continuar caindo, aí pode reverter tendência de alta para tendência de baixa. Tá? Simpar continua em tendência de alta, as médias tinham se cruzado aqui,
corrigiu lá na média 72, aquilo que eu falo para vocês, a média 72, ela serve como suporte, como um amparo, jogando o preço para cima. Então, é o que a gente espera, é que jogue o preço para cima. Natural, normal, isso aqui. E fez isso aqui, e agora ela voltou a subir. Há uns diazinhos está andando de lado, mas tendência de Simpar é para cima, né? Alvo para Simpar, 12,60 é o alvo na alta aqui para Simpar, tá? SAPR, qual é o alvo? Esqueci de olhar aqui para vocês. O alvo de Sanepar, 23,92. Primeiro alvo, 22,40. Aí eu já tinha olhado, E depois, 23,92. São alvos da alta de Sanepar. SAD 11. SAD 11 está ali, devagarzinho, deu uma rebolada. E aí, o que aconteceu quando deu essa rebolada aqui? Comprei 250 mil de SAD 11. Foi 300 mil. Quando ele deu essa rebolada aqui eu comprei. Meu preço médio acho que estava R$ 79, R$ 80. Por quê? Porque eu achei que foi exagerado. Aí eu comprei. Estou posicionado aí no ativo, que eu não espero que tenha grandes valorizações, tá? Não espero. Porque eu falei disso ontem. Esse é um fundo voltado a CDI, né? Então, como ele é voltado ao CDI e o CDI vai cair, já está caindo, o que eu espero do SAD 11? Que ele tem um movimento um pouco mais lateral, que foi o que aconteceu aqui, né? A Selic caiu para caramba, esse período aqui, acho que até aqui, mais ou menos, a Selic caiu, ele meio que... Ele até subiu, o KNCR andou mais de lado. E aí ele subiu quando a Selic subiu, mas quando a Selic cai, a gente tem uma precificação um pouco melhor dos ativos e não cai tanto. Vamos botar aqui no Clube FI, que é de graça, você pode se cadastrar lá. Eu sou um dos donos do Clube FI, comprei um pedaço. Vamos botar aqui, cadê o SAD 11? Vamos botar aqui as informações gerais para ver. O valor patrimonial dele é 95 e ele está 86. Tem um upside, uma possibilidade de alta aí de uns 10%. Então, ainda tem uma possibilidade de alta aí. Por que isso? Porque para um fundo imobiliário de papel como o SAD 11, o que a gente espera é que ele volte para o valor patrimonial. Não tem muitos motivos para você não esperar esse retorno. Da mesma maneira que não tem motivos para você esperar que ele ultrapasse muito o valor patrimonial. Subiu, eu tenho uma regrinha que eu ensino para os meus alunos. PVP para fundo de papel acima de 1,1, eu não compro. 1,1 já estou torcendo o nariz. E, assim, já para eu ficar... Tem que olhar muito e só em momentos de de mercado, assim, de alta euforia, como foi 2019. Aí você acaba pagando um pouquinho mais de ágio do que não vale, porque você não tem outra opção. Mais por isso. Mas, para mim, fundo de papel abaixo de PVP de 1 uma das primeiras condições para você não pagar caro. E aí tem diversificação, qualidade da gestão, trabalho do gestor e acompanhar melhores gestores, tudo isso. Tá? Então, o SAD 11 ainda tem espaço para subir, mas não é dos melhores fundos em relação ao momento, porque ele é voltado a CDI. Tá? Os fundos de papel mais voltados a IPCA, eles vão começar a melhorar aí, porque toda essa parte de deflação está ficando para trás, eles tendem a melhorar um pouquinho o retorno deles, e você tem mais oportunidades em outros fundos de papel do que o SAD 11, tá? Mais. Eu não olhei todos os ativos que eu prometi, né? Eu tinha prometido vários ativos e não olhei. Faltou o IBR4, deixa eu ver, o IBR3 também. Oi, tá lá na Bacia das Almas, recuperação judicial, divulgou um resultado de não sei quantas centenas de milhões de prejuízo, novamente aumentou o prejuízo, não sei se eram 800 milhões, 300 milhões, uma coisa assim. E aí todo mundo que, não, é barato, é menos de R$1, e se dobrar, se chegar a R$5,
aqueles os faraós da internet aí, não, porque vai ficar rico, porque eu comprei tudo de Oi e acho que sumiu todo mundo, ou então quebraram a conta. Não, porque eu vi muita coisa na internet, gente, não, porque eu acompanho, porque eu tô lendo, porque agora vai, porque infracou, porque não sei quem, porque não sei o que lá. Está todo mundo pobre, né? Acho que ficou todo mundo pobre depois disso. Galera, estatisticamente, a maioria das empresas de recuperação judicial não conseguem se recuperar, entendeu? É tipo assim, você vai jogar na loteria. Estatisticamente, a maioria das pessoas perde. Então você sabe que aquilo ali é uma aposta, não tem nenhuma razão além de ser uma aposta. E aí você quer lá e apostar o seu dinheiro. E aí você bota muito de. Aí, quando você bota muito, você bota lá o dinheiro num cafezinho, comprou uma ação no fracionário, tá bom. Deixa de tomar um café, a meia dúzia de ações que se perder, perdeu. É isso. Agora, se eu botar um dinheiro significativo, não vejo nenhum motivo, nenhuma inteligência, nada, nenhuma razão para que se faça isso. E a RBR que vocês pediram, esses pedidos estão nos comentários do giro de ontem, tá? Então comentem no giro para que eu possa fazer o giro do dia seguinte. No caso, segunda-feira agora. E a RBR, ele entrou em tendência de alta, né? Entrou direto aqui e agora fazendo uma correção, ele subiu direto e agora fazendo uma correção até a média de 72 períodos. O problema é que ele passou a trabalhar abaixo da média de 72 períodos, e aí, lembra que eu falei que vai puxando a média mais rápida para baixo, e ele está quase revertendo a tendência de alta para a tendência de baixa. Então, os próximos dias é que vão dizer se continuar caindo aqui, principalmente se romper essa mínima, trabalhar abaixo de 38,22, aí a tendência para IRBR é de queda, tá? Aí ele sai da tendência de alta para tendência de queda. HCTR divulgou, demorou para divulgar, mas divulgou o dividendo, que pagou lá 50 centavos, né? HCTR. Vender ou manter? Essa é uma decisão muito pessoal, porque eu não sei qual o seu preço médio em HCTR, eu não sei qual a posição. Uma estratégia simples é não reinvestir os dividendos. Quando você não reinveste os dividendos em um fundo imobiliário, você naturalmente desidrata ele. Ele vai perdendo valor pelo não reinvestimento e se você não tem novo investimento. Se ele não é relevante na sua carteira, eu não faria nada. Deixa ele lá, aporta só nos outros, porque naturalmente você já está reduzindo a posição nele. Tá? Ele vai pagar lá o seu dividendo, pagou o dividendo, está pagando. Você pega esse dividendo, ou você usa, ou investe em outro ativo, o preço vai ser sempre ajustado, que é esse gráfico que eu estou usando aqui. E aí ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Todo fundo imobiliário, principalmente de papel, como a HCTR, uma carteira de fundo imobiliário, eu digo que você tem que reinvestir mais ou menos uns 30% a 40% do dividendo para deixar a carteira ali saudável e continuar crescendo. E o motivo disso é porque o payout dos fundos imobiliários é de 95%, né? Eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% em dividendos. Por isso que, para fazer o efeito juros sobre juros, aquele bola de neve, você tem que tirar do seu bolso parte do dividendo para recompor o fundo imobiliário. Isso é normal. É uma característica do ativo. E se você não faz, isso é o que eu digo, 30%, 40% para uma carteira diversificada. Em fundos de papel, isso aí é 50%, 60%, porque eles naturalmente distribuem o juro. Então, ele distribui uma parte dele em dividendos, que são os juros, né? É o principal mais juro, é o que compõe o fundo imobiliário. Ele distribui o juro, então ele precisa de um reinvestimento no nível mais alto. Home, alguém tinha perguntado, acho que no grupo de alunos, sobre Home. Home reverteu tendência de baixa, tendência de alta para a tendência de baixa. Vamos ver se já perdeu aqui.
tá rompendo aqui, perdendo esse fundo, pouco a pouco tá brigando para perder esse fundo, e aí depois vai lá nos 11,39, tá? 11,39. Professor, como posso filtrar os fundos de papel de IPCA? Ricardo, não conheço nenhuma ferramenta gratuita. Eu criei, inclusive essa ferramenta vai para dentro da comunidade Mira, tá? Para você, no meu canal do Professor Mira, tem o link para você abrir conta na Alten, porque a comunidade é uma exclusividade para quem tem conta na Alten, porque a Alten foi criada justamente para atender a família, atender todo mundo, e a Alten que suporta os custos da criação da comunidade, e lá dentro vai ter essa ferramenta. A gente está desenvolvendo um monte de coisa esse mês lá para estrear na comunidade, e aí vai ter essa ferramenta. Gratuitamente, eu não conheço, porque você tem que ficar olhando composição da carteira dos fundos imobiliários, dá um trabalho danado. Então, ou você faz na mão, como eu ensino para os meus alunos, ou não tem outro jeito, porque não tem nenhuma ferramenta que te mostre todos os fundos imobiliários por indicador para que você possa filtrar aqueles que têm mais IPCA, mais voltados para IPCA, mais voltados para CDI. Não tem nenhuma ferramenta, nenhum indicador que eu conheça, não, tá? Pelo menos eu não lembro. Eu acho que de fato não tem, tá? CBAV3. CBA. O que eu espero para ela? Vai cair até parar de cair. É isso, tá? Por quê? Porque as médias estão cruzadas para baixo, o que eu tenho tendência de baixa. Agora o papel está andando até mais de lado, mas chega perto da média de 72 e cai. E aí a média de 72, uma coisa mágica que eu vou falar para vocês, ela é uma média. E aí é a média dos termos. Se o preço cai, a média cai. E a média ela serve como suporte ou como resistência. Se o preço está abaixo da média, ele bate na média e cai. Se ele está acima, ele bate e volta a subir. É o que a gente espera. Por isso que o preço vai caindo, a média vai caindo junto e vai pressionando esse preço para baixo, tá? O que eu espero para esse ativo que continue caindo, tá? Acabei de trocar a Petri por B3, mas estava esperando alto e por hora nada feio na análise. Não, eu acho que é um ativo interessante, B3, tá? B3SA3 tem grandes expectativas de alta, B3. Por que tem grandes expectativas de alta? Ainda tem bastante espaço para recuperar. Se a gente olhar apenas o topo histórico aqui, ainda tem uns 30% de valorização, que eu acho muito difícil você ter 30% de valorização em Petri. Acho realmente difícil. E a queda da taxa de juros vai fazer o quê? Mais pessoas irem para a Bolsa, gerar mais retorno para a empresa Bolsa de Valores, em corretagem, em taxas, nas emissões, nos IPOs, em tudo que acontece lá. Isso vai aumentar os lucros, vai aumentar os dividendos, vai aumentar o valor da empresa. E, consequentemente, vai aumentar a cotação. Eu não acho uma troca ruim, não. Gosto de B3, setor financeiro, é menos volátil que Petrobras. Se você olhar aqui, ó, cresceu para caramba, a partir de 2016 acelerou com o crescimento da Bolsa, da economia, de tudo, das ações. Até 2016, na época de crise, ficou no zigue-zague, depois subiu. Aí subiu. Aí agora, zigue-zague também, com espaço para subir novamente, entendeu? Mesmo com a alta de Selic, ficou em zigue-zague. Então, é um papel bem resiliente se a gente olha no longo prazo. Eu tenho posição montada aqui, ó, na região dos 12 e pouco, 12 ou 13, sei lá, acho que por aqui ou por aqui, um dos dois, eu não lembro. Mas eu tenho a posição montada no papel, gosto. Inclusive, o meu trabalho de disseminar a educação financeira, principalmente voltada à Bolsa de Valores, contribui muito, porque aumenta a base de cliente da B3. Por isso que eu tenho ações da B3, que já que eu trabalho para ajudar essa empresa e eu não tenho nenhum vínculo com ela, pelo menos ações, né? Pelo menos isso. Mudei JHSF para o Carrefour. Eu acho interessante. Ambas têm
bom potencial para valorização. Ambas têm. Você está ali surfando o ciclo do varejo. Ambas têm. A SB3 cai. Hoje ela não caiu, né? Será que ela vai parar de cair por aqui? Deixou um martelinho aqui, mas não é uma região clássica de fundo. Tem esse topo aqui para servir de suporte? Tem, mas o fundo mesmo é aqui. Então, vou deixar até marcado esse fundo aqui, o último fundo, para a gente ter como referência 10,01 está 10,90, mas a S podia cair um pouco mais, né? Vamos torcer para ela cair um pouco mais para ficar mais interessante. Aqui em R$10 eu acho interessante a compra de AES, tá? AES eu acho bem interessante a compra. Unip 6. Unip 6. Unipar. Unipar reverteu a tendência de baixa, que era essa daqui, para uma tendência de alta. As médias cruzaram para cima e está pouco a pouco. Voltou lá na média de 72 períodos, que é uma região interessante de compras para a Unipar, porque a média serve como suporte, como serviu aqui, e agora, mais uma vez, está segurando o preço do papel. Tá? Só não vale comprar se romper a média de 72, furar. Por exemplo, segunda-feira, fura a média de 72. Aí tem que esperar, porque ela pode segurar aí e... segurar não, acelerar na queda. Beleza? Galera, 1 hora de giro aí para vocês, não vou mais perturbar, sextou todo mundo, só vou pedir para vocês votarem em mim lá no ProInvest, o link está na descrição do meu vídeo, do meu canal. Claro, se inscrevam, por favor, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal da Me Poupe, óbvio, claro, vamos fazer os canais crescerem, é muito importante, sei lá, metade da galera que assiste não é inscrito, então se inscrevam, é sempre muito importante. E aproveitem as últimas vagas, vão ser as últimas oportunidades que vocês têm para o MBA. O link está aqui na descrição do vídeo para você fazer parte da primeira e grande turma do professor Mira, do MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. Tá bom? Bom final de semana para vocês. Sextou. Até segunda. Beijo, beijo.